Meu esposo me abandonou e minha sogra avisou, mas minha conta do carro dos sonhos deu choque. Amanhã amanheceu cinzenta, pesada, com aquela neblina fina grudando na pele. Ana segurava a notificação amarelada entre os dedos trêmulos, o coração batendo no ritmo das más notícias. Ali estava a assinatura dele, fria, distante, anunciando que certos bens do casal seriam devolvidos. Entre eles, o carro que ela sempre sonhou em ter. Mas o que mais a fez engasgar foi o bilhete dobrado junto à papelada. Uma carta da sogra, logo da sogra, aquela mulher de olhar duro e palavras afiadas, que nunca escondeu o desprezo. As coisas não são o que parecem, Ana. Cuidado com o que carrega junto ao seu passado. Seu ex-marido não é. Só o homem que te deixou tem sombras que ainda vão te engolir. A tinta borrada do recado parecia gritar, mesmo em silêncio. Ana engoliu em seco, um misto de medo e raiva quente queimando o peito. Aquela era a certeza de que a vida logo, muito logo, escaparia do controle dela, de um jeito muito pior do que o abandono. O apartamento no bairro movimentado de São Paulo pareceu menor, sufocante. O barulho constante da rua não abria espaço para distrair aquele nó na garganta que insistia em se formar. Freelancer, desenhista gráfica, Ana lutava para juntar as sobras do que restou, não só do casamento, mas da estabilidade. Recomeçar, se agarrar à independência, escapar da sombra dele. Então decidiu. A compra do pequeno hatch vermelho brilhante foi concluída como um ato de desafio. Era a liberdade enfiada entre as mãos calejadas pelo trabalho. Quando o veículo finalmente chegou, estacionado naquela rua barulhenta, Ana sentiu o coração acelerar como se fosse a primeira vez que pudesse respirar sozinha em meses. Mas o choque veio rápido. Logo ao abrir a porta, o cheiro estranho de mofo, misturado com uma espécie de óleo queimado, invadiu o interior do carro. O volante parecia gasto demais para aquele modelo. Ao olhar de perto, percebeu marcas estranhas no painel, como se mãos invisíveis tivessem forçado algumas peças. Ela tentou conferir os documentos, mas a confusão só aumentou. Números divergentes em relação ao chassi, datas trocadas, uma assinatura mal feita, quase um tremor humano. Foi ali que o nome que fez o corpo gelar. Um sobrenome levemente borrado no documento, mas reconhecível demais. Um sobrenome muito próximo demais do ex-marido, e mais ainda da família dele. Os olhos dela queimavam de choque, uma tempestade interna se formando. O carro dos sonhos estava longe de ser só um carro. Aquele pedaço de metal e plástico guardava segredos que pareciam estar amarrados no passado obscuro daquela família, e agora, inevitavelmente, também no futuro dela. As dúvidas cresceram, pegando o ar ao redor de Ana como uma armadilha. Quem tinha mexido naquela máquina? O que queriam com ela? O medo apertava o peito. A adrenalina deixava as mãos suadas. E, no fundo, uma certeza. Aquela história estava só começando. O silêncio que dominava depois do barulho da cidade se tornava ainda mais pesado como prenúncio de algo pior. Ana estava diante de um enigma que ia muito além de um simples carro. E pela primeira vez, a sensação inquietante de que todos os jogos estavam armados contra ela brotava. A dúvida cortava o ar, até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade. E, principalmente, que verdade estava esperando do outro lado desse segredo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana fechou a porta do carro com força. O estalo parecia mais alto que o barulho da cidade ao redor. O cheiro de mofo ainda agarrava no ar. Pesado, sufocante. O coração dela martelava. A garganta apertada queimava. Algo estava muito errado. Ela precisava entender. Sem saber exatamente o que buscava, Ana voltou para dentro do apartamento. Pegou o envelope com os documentos e o bilhete dela. Sogra, as mãos tremiam enquanto ela desdobrava o papel novamente. Sombra, vão te engolir! A frase parecia gritar mais alto a cada segundo. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem nova, sem número ou identificação. Ela abriu com o dedo trêmulo. Não confia em ninguém, nem na sua memória. O sangue gelou. Ela olhou ao redor, como se alguém fosse aparecer a qualquer momento no canto escuro do quarto. O que significava aquilo? Quem mandava aquela ameaça? Foi então que sentiu o celular vibrar de novo. Um vídeo. Ana hesitou, mas clicou. A imagem era embaçada. Mostrava um encontro em um lugar escuro, alguém falando baixo. A voz era familiar, mas ela só conseguiu entender uma palavra: Ana. O vídeo tremia, e então a câmera focou o rosto. Que fazia o pedido era o ex-marido dela. Ele não parecia o homem que a tinha abandonado meses atrás. Estava pálido, com olheiras profundas. E do lado dele, a sogra. Sim, a mesma sogra que tinha deixado a mensagem estranha. O choque congelou Ana no lugar. A voz dele se entortava num sussurro cortante, quase inaudível. Você não sabe de tudo, mas logo vai. O vídeo portou. Ana desligou o celular e correu para a janela. O carro vermelho, o sonho dela, estava ali, do lado de fora. Mas agora parecia uma armadilha. Foi quando um barulho alto na porta do apartamento a fez pular. Alguém batia com força, uma batida urgente, agressiva. Ana, abre! É sério! A voz era masculina, rouca, desesperada. Ela não reconheceu. De repente, a chave começou a girar na fechadura. Pessoas passaram para fora da tela e uma sombra entrou com passos rápidos. Era ele, o ex-marido, mas não era o mesmo homem da última vez que ela o viu. Havia algo estranho, quase doentio naquele olhar, como se ele guardasse um segredo tão sombrio que a fazia temer só de olhar. Ele segurava um envelope grosso, com o mesmo sobrenome borrado que Ana tinha lido nos documentos do carro. Você tem que ver isso, agora, antes que eles te destruam de vez. Ana sentiu um nó se formar no estômago. A porta bateu forte atrás dele, e o silêncio voltou a dominar o apartamento. Ela encarou o rosto do ex-marido. O homem que ela pensava conhecer era uma sombra. Diante dela. Mas o que ele tinha naquela mão? E por que agora, depois de tudo, ele aparecia assim, sem aviso, como se estivesse fugindo? De repente o celular tocou de novo. A tela mostrava um número desconhecido, mas o tom da ligação era urgente demais para ignorar. Ana não sabia se devia atender. O último toque ecoou pelo quarto vazio,
como um punhal no silêncio. Ela engoliu em seco, o medo apertando a garganta. A vida que já ameaçava escapar do controle. Agora estava presa numa teia que ela não compreendia. Ali, naquele instante, Ana soube de uma coisa com clareza cortante. O abandono foi só o começo. E o passado que ela tentava deixar para trás estava voltando, mais perto, mais cruel e muito mais perigoso do que jamais imaginou. Mas qual era mesmo a verdade? E quem, naquele jogo de sombras, era realmente aliado ou inimigo? O telefone vibrava. O envelope ainda estava na mão dele. E Ana? Ela não sabia se podia confiar, se devia fugir ou se tinha que enfrentar tudo antes que fosse tarde demais. Por um instante, a cidade lá fora pareceu desaparecer, deixando no lugar uma única pergunta latejando no peito dela. Que segredos aquele carro carregava? E até onde eles iriam para proteger o que ninguém podia saber? Ana fechou os punhos, sentindo o coração acelerar ainda mais. O jogo só estava começando, e as peças já estavam em movimento. Ana encarava o ex-marido, o envelope pesado nas mãos dele, a respiração presa como se o tempo tivesse parado. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o coração dela batendo acelerado, quase estourando o peito. O olhar dele, cansado e urgente, parecia carregar um mundo de coisas não ditas. Você precisa ver isso, Ana. Agora. É sério, repetiu, a voz rouca, quase para si mesmo. Ela quis recuar, fechar a porta, fugir. Mas a curiosidade cortava o medo e ela se aproximou, mantendo distância. Ele deslizou o envelope para ela, as mãos tremendo quase mais que as dela. Quando Ana começou a abrir o papel, a tinta preta deu lugar a uma foto. Uma imagem que não podia ser real. Era uma foto antiga, amarelada nas bordas, mostrando uma mulher, bonita, com cabelos escuros e olhos intensos. Um sorriso tímido. E ao lado, um homem de rosto estranho que ela não reconheceu. Mas aí, a legenda. Ana, 8 anos. O estômago dela virou do avesso. A mulher na foto era ela mesma, quando criança. Pela primeira vez, algo bateu fundo, muito antes do casamento, da vida adulta, do abandono. Ana estava olhando para uma parte do passado que ninguém tinha contado para ela. Essa é sua mãe. A voz dele falhou, engolindo o nó na garganta. Ela não morreu, não do jeito que você pensa. Ela piscou, tentando entender. Tudo o que sabia sobre sua origem começava a ruir ali, como um castelo de cartas prestes a desabar. Minha mãe está viva? Perguntou. A voz falha, quase um sussurro. Sim. E nunca saiu dessa cidade. Nunca te abandonou. O mundo de Ana girou. Uma vertigem que trouxe junto um medo antigo que ela não sabia que ainda existia. As paredes do apartamento pareciam se fechar. A luz fria pisca ao lado do carro vermelho do lado de fora. Por que ninguém nunca mencionou isso? O que você está me mostrando? Por quê? A voz saiu mais firme, mas o peito ardia de surpresa e dor. Ele engoliu em seco, olhando para o chão, antes de continuar. Sua família, a que você acha que conheceu, é só a metade da verdade. Esses documentos do carro, sua sogra, eu, tudo isso está ligado a uma briga muito maior, que tem a ver com você. Sempre teve. Ana sentiu. O corpo congelar. As mãos geladas apertando o envelope como um último fio de controle. De repente, o celular vibrou outra vez. Ela ignorou. Não queria mais mensagens anônimas. Mas seu ex-marido atendeu.
Uma voz feminina pensa falou rápida. Ele está indo aí. Você tem que sair já. Antes que pudessem reagir, estalos secos subiram da rua. Um estampido, vidros quebrando, um estrondo que parecia rasgar o silêncio pesado do bairro. Ana correu para a janela e congelou. Um carro preto passava rápido demais, jogando fumaça e seu odor de queimado no ar. No porta-malas aberto, algo que ela nunca imaginou ver: o corpo ensanguentado de um homem. Não era um desconhecido. Era o pai do ex-marido, o homem cujo nome estava borrado nos documentos. Ana sentiu o peito apertar para valer. O homem caído, a ameaça invisível. A guerra que ela nem sabia que estava lutando estava ali, batendo forte na porta. O ex-marido virou para ela, olhos escuros faiscando. Isso não é sobre nós, é sobre eles, sussurrou. Sua mãe está no meio disso tudo, e agora eles querem garantir que você desapareça. A campainha tocou de novo, frenética, como um martelo frio. Ana olhou para o envelope, para a foto, para o carro vermelho estacionado na rua, uma armadilha que ela não sabia como desarmar. A porta tremeu com o baque do lado de fora. A sombra, o perigo, já estava dentro. Ela sabia, o passado não só a alcançou, ele veio para destruir tudo. E, pela primeira vez, Ana percebeu o pior. O abandono foi só o começo de um jogo que ela nem sequer sabia como jogar. Mas quem a queria fora do tabuleiro? E, se a mãe que ela pensava perdida estava viva, o que mais estavam escondendo dela? Antes que pudesse sequer pensar em fugir, o telefone tocou mais uma vez, e a voz no outro lado da linha soou quase como uma sentença. Ana, você está em perigo maior do que imagina. Confia em mim, mas não faça nada antes de me ouvir. Ela agarrou o celular, o corpo todo tremendo. O jogo estava muito mais profundo, muito mais sujo. E Ana ficou ali, naquela penumbra, entre a verdade desconhecida e a ameaça que parecia engolir tudo. Que ela amava. O carro vermelho continuava lá fora, mas o sonho já era outro. O telefone ainda vibrava na mão do ex-marido, a voz urgente do outro lado da linha pregada na garganta de Ana. Ela podia sentir o peso daquele momento, o silêncio grudado no queixo, vazio e pesado como chumbo. Então, de repente, a luz do apartamento piscou. Falhou por frações de segundo, deixando o lugar mergulhado numa escuridão fria. Ana engoliu em seco, o corpo inteiro esticando, alerta. Quando a luz voltou, o ex-marido não estava mais lá. O envelope desapareceu como se engolido pelo ar. Ana girou, tonta, olhando ao redor num desespero silencioso. O vazio do corredor parecia sugar o som da rua. O caos longe dali, sem aviso, o telefone tocou outra vez. Mas dessa vez o som veio baixo, quase um sussurro embutido em estática. Ela atendeu, a voz no outro lado soando diferente, quase irreconhecível, cheia de um tom sombrio. Você nunca soube da verdade. Nós protegemos você por anos. O coração dela acelerou, um nó se formando tão forte que parecia apertar até o pulmão. De repente, uma batida seca na porta explodiu sua mente. Passos rápidos, uma sombra invadindo o pedaço de chão que Ana ocupava. Naquela penumbra, ela reagiu olhando para o lado e viu sua mãe. Sim, a mulher da foto que o ex-marido tinha mostrado. Ali, parada na sala, olhos cansados, rosto marcado pelo tempo e pela dor. Mas não era só isso. Atrás dela, uma fera. Rosto familiar surgia na porta, sombrio,
Era o ex-marido. E nas mãos dele, o envelope que sumira misteriosamente. Ana engoliu um grito. A mãe olhou diretamente para ela, olhos marejados, mas a voz dela revelou um segredo que explodiu na cabeça de Ana como um incêndio. Ana, tudo o que você sabe foi uma mentira montada para se proteger. Seu ex-marido e eu somos cúmplices. Ele não te abandonou. Ele te escondeu. Ana recuou, coração parado, enquanto a mãe continuava, quase sussurrando, quase chorando. O carro, a sogra, tudo isso foi um jogo para despistar aqueles que querem algo muito maior. Você não é filha da família que pensa. Você é filha deles. Um choque gelado percorreu a espinha dela. Do que você está falando? Ana engasgou. Seu verdadeiro pai está vivo, mas vive numa cela de segredo. E sua mãe, que você achava morta, abriu mão de tudo para manter você longe do alvo. Você foi criada por outros para te salvar. O ex-marido não te abandonou por falta de amor, mas porque tinha que te proteger, mesmo que isso o destruísse. O silêncio caiu, mas não era a calmaria. Era o som de um mundo desmoronando. Ana sentiu o piso sumir sob seus pés. O peso da verdade esmagando o pouco que restava do que achava ser a vida dela. O celular tocou de novo. Dessa vez, era o número do ex-marido. Mas antes que pudesse atender, a voz da mãe cortou. Não responda. Eles estão perto. Eles sabem de você. Um estampido surdo veio da rua. Alguém gritou. Ana deu um passo para trás e caiu. O envelope, agora aberto no chão, revelando uma foto nova. 2 crianças lado a lado. Uma menina e um menino. A menina era Ana. O menino? Um garoto que ela nunca tinha visto, mas cujo rosto carregava o sobrenome que havia lido nos documentos do carro. O sobrenome da sogra. Ana levantou o olhar, sentindo o corpo inteiro tremer. Ele não é seu inimigo. É seu irmão. Sussurrou a mãe, lágrimas caindo. O caos virou um furacão dentro dela. Os olhos do ex-marido brilharam com uma tristeza tão profunda que Ana quase teve vontade de correr para ele. Mas a dúvida esmagava. Tudo. E se eles tivessem planejado tudo? E se o abandono, a mentira, o carro fossem apenas uma parte de um jogo tão grande que ela mal podia entender? O barulho da porta sendo arrombada trouxe a resposta antes que pudesse pensar. Tiros, vozes, um grito. Ana se jogou no chão. O passado que ela tentou enterrar emergia não mais como um fantasma, mas como uma tempestade pronta para destruí-la. O carro vermelho ali fora seria o último refúgio, ou a armadilha fatal? No meio da angústia, Ana percebeu apenas uma coisa. Tudo o que ela acreditava era mentira, e a verdade, mais obscura que a noite, estava prestes a engolir tudo. Só que agora a pergunta martelava ainda mais forte. Quem estava manipulando quem? E por quê? Ana fechou os olhos, o coração em um pulso acelerado. O jogo não era mais entre ela e o ex-marido. Era um quebra-cabeça de sangue, família e traição. E ela estava bem no centro dele, sem saída aparente. Ana mal conseguia respirar. O estampido do tio ecoava nos ouvidos, abafado pelo coração que parecia explodir no peito. A cama caiu, os corpos se esvaíram no caos. No corredor, um silêncio pesado, cortado só pela respiração rápida dela e o som distante de sirenes. Ela se levantou, cambaleante, olhos vidrados no envelope aberto no chão. A foto das 2 crianças, tão inocentes, agora carregava novo peso, um segredo cru e amargo. O ex-marido e a mãe dela estavam ali, suspeitos e cúmplices numa mentira que,
desmantelava tudo. Mas foi quando aquele barulho súbito, um estalo seco atrás dela, fez a pele arrepiar que Ana se virou num pulo. Não era a mãe, não era o ex-marido, era ela. Ou melhor, uma versão dela, mas diferente, mais velha, com um olhar gelado, impassível. Seus cabelos, que Ana sabia serem castanhos, agora estavam pintados de preto, e um brilho duro tomava conta daqueles olhos. Por um instante, o tempo congelou. Ana não acreditava no que via. Quem? Quem é você? Engasgou, a voz sumindo quase no grito. A mulher sorriu. Um sorriso que não era de alegria, mas de domínio. Eu sou você, mas não a que você pensa ser. A voz veio baixa, cortante. Eu sou a Ana que ficou, a que sobreviveu dentro da sombra do abandono, a que sabia demais para esquecer. A verdadeira Ana. O choque tocou no rosto dela. Verdadeira? Então quem era essa que até agora ela tinha chamado de eu? Isso não é real. Ana tentou se afastar, mas as pernas tremiam. Você não pode ser eu. Posso. E tenho que ser. A outra Ana se aproximou, passo firme, invadindo o espaço. Porque a sua história é uma mentira. A sua vida é uma mentira. A mãe, o ex-marido, tudo foi manipulado para manter essa versão de você cega, fraca, perdida. O ar ficou denso. Ana sentiu o peito queimar, enquanto a cabeça girava numa tempestade de perguntas. Que não encontravam resposta. Quem mexeu com a minha cabeça? Ela cuspiu as palavras, quase impossível de segurar a raiva. Por quê? Outra Ana puxou da bolsa um envelope, igualzinho ao que estava no chão, mas este intacto. Tirou uma foto diferente. Uma Ana criança, sorrindo, mas ao lado dela, uma figura desconhecida. Um homem muito parecido com o ex-marido, mas com um detalhe monstruoso. O rosto dele tinha aquela cicatriz horrível, a mesma que Ana nunca viu. Mas que sua outra metade reconhecia. Ele, seu ex-marido, não te abandonou. Ele foi mandado, enviado por eles, mas eu escapei disso. Sempre estive aqui, só esperando você acordar. A respiração de Ana ficou presa. Aquela mulher era mesmo ela? Ou uma loucura nascida do medo? Mas havia algo na voz, um peso, uma certeza absurda que fazia cada palavra cortar o silêncio como faca. Você nunca viveu de verdade nesta vida, continuou a voz negra. Sua memória foi adulterada, seu passado fabricado para te proteger ou te aprisionar. Eu sou a parte de você que nunca quis acreditar nisso, mas também a parte que sabe que estamos cercadas, que o perigo é real e chegou muito antes do carro, da sogra, da mãe falsa. Ana sentiu as pernas cederem, a cabeça latejava. Tudo que pensava seguro desmoronava num colapso sem fim. Então um som se destacou, um sussurro vindo do celular caído no chão. Ela olhou e viu uma mensagem nova, piscando na tela. A mão trêmula pegou o aparelho, coração pesando. A mensagem dizia só uma palavra: corre! Antes que pudesse reagir, a outra Ana tocou seu rosto delicadamente, com uma ternura tão estranha que congelou tudo. Não importa qual de nós é real. O que importa? Sobreviver, sussurrou, porque eles não querem só te destruir. Eles querem você morta, de todas as versões possíveis. Um tremor desceu pela espinha de Ana. Ela encarou aquela figura assustadora. Uma sombra que parecia uma versão deformada de si mesma. Como assim? Existem duas Anas? No mundo que ela conhecia, nada mais fazia sentido. E na mesma hora,
veio o impacto final. A campainha tocou. Não uma vez, mas várias, frenéticas e desesperadas. Ana correu para a porta. Quando abriu, em vez do ex-marido, da mãe ou da sombra, se viu frente a frente com um detetive da polícia. Rosto fechado, olhos cansados. Ana, ele disse com voz grave. Precisamos falar. Encontramos algo sobre você. Algo que pode virar tudo isso ao contrário. Ana sentiu o chão tremer novamente sob si. O jogo simplesmente mudou. E agora? A pergunta que martelava na cabeça dela era brutal. Quem estava mesmo mentindo? E quem, afinal, era Ana? Ana engoliu em seco. Encarando o detetive com o coração acelerado, as mãos suadas agarradas na maçaneta da porta. O rosto dele estava tenso, marcado por noites sem dormir. Ana, começou ele, a voz grossa, trêmula. Encontramos algo que pode virar tudo isso do avesso. Algo sobre você. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um estrondo sacudiu o apartamento. A lâmpada no teto piscou e a luz se apagou. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Só o barulho abafado da rua se infiltrava pelas janelas. E então, um sussurro de algo quebrando. O som de passos pesados correndo no corredor. Ana gelou. O detetive buscou a arma na cintura, a respiração arrepiada. De repente, a porta da frente foi arrombada com violência, voando para trás. Ana virou, o peito apertado, e viu uma figura desacordada jogada no chão, coberta por manchas escuras. O sangue ainda escorria da cabeça do homem caído, e era ele, o ex-marido, imóvel, o rosto pálido, um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. Não pode ser, sussurrou Ana, sem acreditar no que via. O que aconteceu? O detetive correu até o homem, pressionando a têmpora como quem tenta conter o sangue. A voz dele quebrou quando disse: Ele foi baleado. Tem que chamar reforço. Urgente. Ana sentiu um nó enorme apertar a garganta. Mas, antes que pudesse dar um passo, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número misterioso. Ela abriu os olhos e leu: Olhe para trás, agora. O pânico surgiu junto com a adrenalina. Sem pensar, ela se virou para o corredor escuro. Mais sombras surgiam, caladas e rápidas, e um grito cortou a noite. Ana recuou até a parede, sentindo o frio esmagar o peito. Quem está aí? Gritou. Mas ninguém respondeu. No meio do caos, o detetive chamou seu nome, tenso. Ana, precisamos sair daqui, agora! Ela mal teve tempo de respirar quando o celular caiu no chão, a tela piscando com mais uma mensagem. A verdade que procura está nas cinzas. Ana olhou para o ex-marido caído, o sangue escorrendo, os olhos fechados para sempre. Foi ali que tudo desabou. O homem que jurava proteger, que tinha segredos, que ela acreditou ser aliado, estava morto. Assassinado dentro do próprio apartamento. E a polícia, o detetive. Ele se aproximou de Ana com um sorriso que congelou cada pedaço do corpo dela. Sinto muito, Ana, mas você nunca esteve sozinha nessa história. Ela piscou, confusa, paralisada. O que quer dizer? A voz falhou. Frágil. Ele se inclinou murmurando no ouvido dela. Eu estava no jogo desde o começo. E você é a chave para tudo. O coração dela explodiu no peito, o terror tomando conta. A noite que pensou ser seu pior momento acabava de se tornar uma prisão. A campainha tocou de novo, frenética, como um soco no silêncio. Ana olhou para a porta, tremendo. Com a respiração presa, ela viu o envelope que o ex-marido carregava escorregar do bolso dele, caindo aos seus pés. O envelope se abriu sozinho, espalhando no chão fotos e documentos manchados. No centro da confusão,
Uma foto em especial brilhou sob a luz na rua que entrava. Não era dela. Não era do ex-marido nem da mãe. Era a imagem de Ana, mas com outra pessoa, de costas, dentro do carro vermelho, olhando para ela com um sorriso perverso. Ana sentiu o chão faltar. A imagem era um pesadelo cristalizado. E então veio o sussurro no celular, quase um lamento. Você nunca foi vítima. Você sempre foi parte do jogo e a jogadora mais perigosa. Ana engasgou, o peito queimando, enquanto percebeu o que de fato estava frente a ela. O ex-marido não a abandonou, a mãe não a salvou, e a outra Ana. Aquela sombra que apareceu pouco antes não era só uma versão dela. Era a verdade que ela nunca quis enfrentar. Ana era manipuladora, mentirosa e parte ativa dessa rede de mentiras que destruiu vidas. A mulher que chorava de medo. Não era a vítima. Era a maior jogada no tabuleiro sombrio que cercava aquela família. E no meio do apartamento silencioso, com o corpo do ex-marido aos seus pés, Ana compreendeu que a história que ela queria esquecer era a história que ela mesma escreveu. Então, lá fora, o carro vermelho piscou a luz interna, como um convite macabro. O jogo não era mais sobre sobrevivência, era sobre poder. Ana fechou os olhos, o coração martelando uma sentença definitiva. A verdade podia matá-la, mas ela precisava saber até onde estava disposta a ir para vencer. E no fundo, uma certeza crescente. Alguém mais perto dela do que imaginava, olhava e sorria satisfeito. A porta bateu de novo. Ana não sabia se devia abrir, mas sabia que havia apenas uma coisa impossível de fugir: ela mesma. A porta bateu de novo, dessa vez com um estrondo que estremeceu o apartamento inteiro. Ana parou na soleira, coração espremido numa garra invisível. Lá fora, a luz do carro vermelho piscava, como um farol sinuoso chamando para algum lugar, ou armadilha. Ela hesitou, a mão tão perto da maçaneta que parecia queimar. De repente, um ruído seco e rápido do lado da porta, como se algo fosse derrubado, caísse no chão. Ana virou o rosto e um arrepio gelado subiu pela espinha. Foi aí que ouviu, do corredor escuro, uma voz rouca, distante, mas impossível de ignorar. Ana, você não sabe de verdade quem está do seu lado. O cabelo dela se arrepinhou. Cada palavra. Parecia uma faca. Fechou os olhos por um segundo e abriu, prontos para ouvir ou enfrentar qualquer coisa. Foi quando a maçaneta girou, lento, arrastado, como se quem estivesse do outro lado queria que ela pudesse abrir. Mas antes que Ana pudesse reagir, o estranho quebrou o silêncio. Não era ninguém esperando do lado de fora. Era alguém vindo de dentro do próprio apartamento. A luz vacilou e então ela viu. Não era a mãe, nem o ex-marido, nem a outra Ana. Era uma terceira figura emergindo das sombras, alta, imóvel, subitamente familiar. E era ela, ou melhor, Ana, mas ainda mais distorcida, mais fria, com um sorriso que não cabia naquele rosto. Surpresa, disse a mulher, com um tom grave que parecia retumbar nas paredes. Ana congelou. O peito picava, as pernas trêmulas, o rosto quente de medo e raiva. Quem é você? Ofegou. O sorriso se alargou, desafiador. Eu sou tudo o que você tenta esquecer, tudo o que você reprimiu, negou, e também tudo o que eles temem. Facada. A voz veio tão perto que Ana sentiu o frio da sombra
entrando nela como um câncer. Você não é só filha deles, continuou. Você nunca foi só uma. Eles criaram você para ser uma arma. Aquela frase bateu na cabeça dela como um martelo, uma arma. O que realmente significava? Eles te esculpiram, te dividiram para controlar. Você não tem uma mãe, ou um irmão, ou esse ex. Eles são peças do mesmo tabuleiro. E eu sou a parte que eles esconderam. Ana tentou recuar, mas o peso no peito apertava, sufocava. Queria gritar, fugir, mas o corpo não respondia. E então veio o estrondo. Dessa vez, do lado de fora, a janela estilhaçou-se numa chuva de vidro. Um vulto negro entrou, silencioso, rápido. Antes que qualquer coisa pudesse ser feita, ele avançou para a mulher que falava. Um corpo colidiu com o outro, som de luta. O que parecia uma terceira Ana foi derrubada no chão. Os olhos dela brilhando numa mistura insana de raiva e desespero. A luta terminou num silêncio abrupto. O vulto encapuzado ergueu a máscara, revelando o rosto que Ana jamais pensou que veria. Era ela, a verdadeira Ana. Aquele rosto que encarava era o original, o que pertencia à memória intacta. A outra metade que lutava por escapar daquela grande mentira. Vocês estão todos errados. A verdadeira Ana sussurrou, os dedos tremendo, olhos ardendo. Eu nunca fui uma arma. Nunca. A sombra no chão se levantou meio cambaleante, o sorriso torcido desmanchando. Mente, rosnou a outra Ana. Você sempre foi o projeto deles. Nunca vai escapar. Ana ficou tonta, a cabeça girando, a garganta seca. O ex-marido baleado, a mãe mentirosa, a foto com o irmão misterioso. Tudo fazia sentido agora, e ao mesmo tempo nada fazia mais sentido. Como duas versões dela podiam existir? Qual delas era a verdade? E o que tudo aquilo significava para a vida real que ela pensava viver? De repente, o celular vibrou. No visor, a mensagem: olhe para o espelho. A verdade está atrás de você. Ana virou devagar. A outra Ana ergueu as mãos num gesto de calma, mas havia fogo nos olhos. Quando Ana encarou o espelho antigo do corredor, sentiu o estômago despencar. Refletida ali não estava uma, nem duas, mas 3 sombras, cada uma distinta e real, respirando em uníssono, sussurrando segredos que o silêncio não podia conter. E no canto da sala, o carro vermelho ainda piscava luz interna, como se o próprio veículo fosse o comando final daquele jogo sem fim. Ana deu um passo para trás, a boca seca, o coração batendo feroz, porque a verdade que ela buscava não estava em um segredo. Nem na família, nem no ex-marido, nem na mãe. Estava nela mesma, em todas as partes partidas, escondidas, sufocadas. E agora, mais do que nunca, ela sabia de uma coisa: ela nunca seria uma, sempre foi várias. E o jogo? O jogo estava só começando de verdade. A campainha tocou de novo, dessa vez com um som cadenciado, frio, esperando. Quem tinha chegado? Ana não tinha ideia, mas sabia que quando abrisse aquela porta, nada jamais seria como antes. A campainha soou mais uma vez, fria, pesada, insistente. Ana congelou com a mão na maçaneta, o corpo todo tremendo em silêncio. Lá fora, o carro vermelho piscava a luz interna, um convite sinistro. O lado de dentro do apartamento estava escuro, quente e claustrofóbico, como se o perigo tivesse imóvel ao lado dela, respirando fundo.
Ela respirou devagar e abriu a porta. No corredor, uma figura alta, vestida com um sobretudo preto, rosto escondido por uma máscara branca. Impossível de distinguir alguma coisa. A presença dele era pesada, os passos lentos, cada movimento cortando o ar como um aviso. Ana, a voz saiu baixa, rouca, quase um sussurro. Tempo de jogo acabou. Antes que ela pudesse reagir, a figura esticou a mão e entregou o envelope selado. Ana puxou com hesitação, o papel áspero queimando as pontas dos dedos. Seus olhos captaram um nome escrito à mão, o mesmo sobrenome manchado que atormentava todos os documentos. E o mote: Última peça. Ela tentou perguntar quem era, mas ele já se afastava, sumindo no corredor cinza, deixando o silêncio retumbar com a dúvida. Ana fechou a porta devagar, o corpo ainda pingando adrenalina e medo. Rasgou o envelope com as unhas tremendo e puxou uma foto enorme. Era uma imagem chocante, o carro vermelho visto de cima, estacionado no meio de um deserto desolado. O detalhe? No banco de trás, uma garota sujeita a uma cadeira, amarrada com olhos desesperados, e no banco da frente um homem mascarado, segurando o volante. Com a mão pousada sobre algo brilhando no colo. Ela piscou rápido, o peito apertado, o estômago revirado. Ana levantou a cabeça e encarou o espelho à sua frente. Por um instante, tudo se fundiu. As 3 Anas, as sombras emaranhadas, a verdade distorcida. E aí a foto caiu, se abrindo, mostrando além da cadeira e do homem mascarado outra imagem, quase imperceptível. Um nome. O que é isso? Ela sussurrou. Foi quando o telefone disparou um som agudo, cortando o vapor denso do cômodo. Ana agarrou o celular e congelou. Na tela, brilhava uma série de mensagens automáticas, enviadas em questão de segundos. Você não está sozinha. Nós criamos você 2 vezes, e uma delas nunca saiu do carro. Ela engoliu seco. O mundo caiu de novo. O carro vermelho, o símbolo da liberdade, era na verdade uma prisão móvel. A verdadeira Ana, talvez aquela que nunca despertou, nunca entrou no apartamento, nunca falou, nunca saiu, estava presa, não só na sombra do passado, mas numa vida fantasmal, aprisionada em uma cápsula móvel feita de aço e segredos. As luzes da rua se apagaram por completo. O muro do apartamento desapareceu. Ana sentiu seu corpo ficando mais leve, meio desconectado. O espelho refletiu não só 3 Anas, mas todas as versões dela. Vivas, mortas, presas, alertas. Ela não era uma, nem 2. Nota a verdade terrível. Existiam muitas Ana vivendo histórias paralelas. Algum apontou para o vazio do apartamento. Tudo isso foi uma simulação. Você é um experimento. Um jogo dentro do jogo. O carro, sua cela. Ana sentiu o chão sumir. Ficou sem ar, os pulmões queimando, o coração batendo descompassado. Quem está falando? Gaguejou. Mas a voz era implacável. Eles te dividiram para controlar. Sua mente, suas memórias, suas vidas. A outra Ana, a mãe, o ex-marido, todos são pedaços do programa. Personagens para manter você sob controle. O mundo inteiro que você acreditava ser um cenário artificial criado para te esconder do que realmente importa. O silêncio tomou conta. Ana caiu no chão, as pernas tremendo, o frio invadindo cada gota de sangue. Foi então que a última mensagem apareceu. A realidade. Quem importa está no banco do motorista.
Está na chave. Está no volante. Olhou pela janela. O carro vermelho ainda piscava. Uma luz interna forte, como se a máquina estivesse viva, chamando. Ana soube naquele instante que o abandono não era o começo, nem o passado real. Ela nunca tinha saído daquele carro, e a pergunta esmagadora latejava, mais clara do que tudo até então. Se tudo era uma simulação, quem era de fato ela? Ela levantou, o peito queimando. Passou a mão pelo cabelo suado e sussurrou para o silêncio que preenchia o apartamento vazio. Então tudo foi mentira. Até eu. A campainha tocou pela última vez. Ana não sabia se deveria abrir, mas sabia que agora, quando a porta se abrisse, o jogo mudaria. Para sempre. Ana respirou fundo, a mão firme na maçaneta. A porta escancarou o silêncio, deixando entrar a figura encapuzada sob o grande sobretudo preto. A máscara branca escondia tudo. Só sobrava aquele olhar fixo, sem piscar. O ar pareceu congelar na entrada do apartamento. Ana, a voz veio firme, cortando o ar espesso. O tempo do jogo acabou. Ela mordeu o lábio, o coração martelando no peito. Queria gritar, fugir, mas não tinha para onde escapar. A figura baixou a mão e entregou o envelope selado. Ana pegou, sentindo o papel áspero que queimou a ponta dos dedos. O nome estava ali de novo, aquele sobrenome manchado, como um aviso queimando na pele. Antes que pudesse falar, a sombra virou e sumiu pelo corredor. Ana ficou sozinha com o envelope pulsando na mão, o peito apertado demais para respirar direito. A luz fraca tremulava. O silêncio soava como um tambor rítmico dentro da cabeça. Ela fechou a porta devagar, as pernas bambas. Sentou no chão, rasgou o papel com unhas trêmulas. Uma foto brotou das mãos dela. Uma imagem de horror que parecia queimar a pele. O carro vermelho, visto de cima, estacionado no meio de um deserto morto. Mas no banco de trás, uma menina amarrada numa cadeira, olhos cheios de pânico e desespero. No banco da frente, um homem de máscara, mão sobre algo brilhando. Uma arma? A cena era fria, a realidade quebrada. Ana piscou, incapaz de segurar o nó que crescia. No estômago. O mundo girava 10 vezes por segundo, mas o foco era aquele momento. O rosto dela congelou. Quem era aquela menina? Por que ela? Foi então que o celular disparou um som agudo. Ela pegou apressada, olhando a tela com olhos arregalados. Mensagens brotavam insanas, uma atrás da outra, implacáveis. Você não está sozinha. Nós criamos você 2 vezes, e uma delas nunca saiu do carro. Ela engoliu seco, sentindo o ar faltar. A garganta rachada queimava. O coração subindo a garganta. Olhou lento pela janela. O carro vermelho piscava. Mais firme agora, como se respirasse, como se o aço tivesse vida, chamando. O chão parecia um abismo. A cabeça girava. Ana levantou, cambaleante, a mão no cabelo suado. Então tudo foi mentira. Até. O silêncio esmagou cada palavra. De repente, o telefone vibrou de novo. O número bloqueado, luz fria na tela escura. Ela atendeu. A voz no outro lado veio distorcida, líquida, como se mergulhasse no fundo da lagoa. Ana, você nunca viveu fora do carro. O abandono, a mãe, ele, o dedo dela apontou para o vazio atrás. Tudo isso foi uma simulação. Você é um experimento, um jogo dentro do jogo. O carro, sua cela.
Ana sentiu o próprio corpo se esvair. Os pulmões ardiam. O coração despencava. Quem está falando? A voz dela falhou, quase um fio. Eles te dividiram para controlar. Sua mente, suas memórias, suas vidas. A outra Ana, a mãe, o ex-marido, todos são peças do programa. A verdade? O mundo inteiro que você acredita? Uma prisão de aço e mentira criada para te esconder do que está realmente no céu. Ana caiu no chão, as pernas cedendo em um tremor gelado. O frio tomou a sala, infiltrou nos ossos. Nesse instante, a última mensagem piscou na tela. A realidade está no banco do motorista, na chave, no volante. Ela olhou outra vez para a rua. O carro vermelho piscava com uma luz interna forte, como se fosse um farol que não parasse de chamar. Chamava por ela, por tudo que não se sabia. E então, no meio daquele vazio, a campainha tocou pela última vez. Ana congelou, a boca seca, o peito batendo como se quisesse sair do corpo. Não sabia se devia abrir. Mas dessa vez ela ouviu uma voz, sombria, quase um sussurro dentro da cabeça que dizia: quando abrir, não será mais Ana a sair dali. O silêncio pesava, a respiração presa. Tudo pendia numa linha tênue, prestes a ruir. E a porta começava a se abrir. Quem estava do outro lado? E que jogo terrível estava prestes a começar? Ana sentiu o peso da porta quando ela se abriu devagar, como se o ar preso conseguisse finalmente escapar. A figura encapuzada estava ali, imóvel, o rosto escondido pela máscara branca que parecia sugar toda a emoção do ambiente. Um silêncio pesado tomou conta, a tensão girando no ar como um redemoinho que poderia engolir tudo a qualquer instante. Ela segurou o envelope com força, o coração batendo numa corrida sem freio. A voz do estranho cortou o ar, baixa e fria. Acabou, disse ele. Você tem que escolher. Esta é sua última chance. Ana engoliu em seco, os olhos varrendo o apartamento, a luz fraca que tremia ao teto, as sombras que pareciam querer devorar cada canto. Fez um passo à frente, sentindo o chão firme debaixo dos pés, mas o peito parecia afundar numa mistura de medo e determinação. De repente, o celular vibrou no bolso. Uma nova mensagem piscou na tela. Ela leu rápido, a adrenalina subindo como se uma faísca tivesse acendido dentro dela. Não importa quem você é. O que importa é o que você fará agora. O olhar dela se encontrou com o do homem mascarado, tão implacável quanto esse aviso. Sem pensar, Ana puxou o envelope e o rasgou com um movimento furioso, revelando uma última foto. Era o carro vermelho, iluminado pelas luzes da rua, mas com o vidro traseiro estilhaçado e marcas inquietantes por todo o metal. Ela encarou aquilo por um instante. Naquele exato momento, a máscara do homem caiu, e sob a sombra fria, ela reconheceu um rosto que até então estava emberrado na memória de uma vida inteira conturbada, o ex-marido. Eu nunca quis que você soubesse assim. A voz dele tremeu, misturando arrependimento e urgência. Mas você precisa entender que tudo foi para te proteger. O verdadeiro inimigo está acima disso tudo. Eles querem o controle absoluto. Não só da sua vida, mas de quem você pode ser. Um silêncio denso caiu sobre os dois. Ana sentiu o aperto no peito crescer, as mãos tremendo. Passou a mão pelo rosto, tentando expulsar o medo e a dúvida que engoliam cada vez mais fundo. E se eu não quiser mais ser parte desse jogo? Sussurrou, quase para si mesma. Ele não respondeu. Só olhou para o carro vermelho do lado de fora.
a luz interna piscando com um convite perverso. Ana caminhou até a janela, sentindo o frio da madrugada cortando a pele. Lá estava ele, parado, o sonho transformado em prisão, o passado cruel e essa mentira que era a sua vida. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Sabia que tinha enfrentado muito. Abandono, traição, medo, versões sombrias de si mesma. Mas também sabia que por mais sombria que fosse a noite, ainda podia encontrar a luz escondida no fim do túnel. Virou-se devagar para o ex-marido, que agora era menos inimigo, mais estranho aliado. Se vai ser assim, disse firme, que venha o que tiver que vir. Eu decido meu futuro e ninguém vai me destruir. A porta se fechou com um estalo seco. O carro vermelho piscou uma última vez, como se sussurrasse segredos que Ana jamais entenderia. E naquele instante, enquanto a escuridão da madrugada invadia o apartamento, Ana sentiu pela primeira vez que podia ser algo mais que uma peça no tabuleiro. Ela podia ser a jogadora. Mas o jogo? Esse só terminaria quando ela decidisse. E você não fique de fora do que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma história exclusiva que está por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que é parte dessa revolução. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias. Não deixe nada para trás. Quero ler tudo, cada pensamento, cada suspeita. E por nada desse mundo, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final chocante e se preparar para o que vem depois. Só os verdadeiros fãs entendem que apoiar o canal assim é o que faz tudo acontecer. Bora fazer barulho!